E o ser humano precisa, seja ele empreendedor, um empresário, um colaborador, entender partes do processo que é importante para alcançar aquilo que ele deseja. Eu morei em 7 países diferentes, joguei em 6. Hoje eu falo 3 idiomas, espanhol, inglês e romeno. Trabalhei em multinacionais. Então, o que é que eu estou tentando passar para as pessoas? Não é que eu sou melhor porque eu alcancei tudo isso. É porque eu respeitei processos, né? Com muita atitude, com muita vontade de vencer. Então, qualquer ser humano que realmente decidir, realmente colocar em prática e respeitar processos, ele vai atingir. Sejam bem-vindos a mais um episódio do UziCast, nosso podcast da Uzi Telecom. O meu nome é Rebeca Costa e hoje eu estou aqui com ele, que é conhecido como vendedor bom de bola, o Helisson Santos. Boa noite, Helisson, tudo bem? Boa noite, Rebeca. É um prazer imenso fazer parte aqui desse podcast fantástico, já venho acompanhando aí, e é um prazer imenso. Fico muito feliz pelo seu convite, muito obrigada por ter topado, tá? A entrevista. Para quem não conhece o Helisson, ele é ex-atleta internacional, palestrante e especialista em alta performance e vendas. Ou seja, a gente tem muita coisa para falar no episódio de hoje. Helisson, eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre sua história para os nossos ouvintes. Rebeca, eu sou natural de Feira de Santana, na Bahia, né? Um início bem difícil. Comecei trabalhando com minha mãe, como vendedor ambulante. Sim. Eu tinha um sonho muito grande que era me tornar um atleta de futebol. E foi aí que eu iniciei essa parte do empreendedorismo com as vendas, né? Com 9 anos de idade, rodava aquelas ruas de Feira de Santana ali para poder vender e poder ter esse recurso para poder pagar passagem, comprar chuteira. E aí foi daí que eu comecei a alimentar um pouco desse sonho, onde depois acabei indo representar Feira de Santana, Bahia e todo o Brasil na Copa do Mundo da França de 98. Sim. Né? Fomos vice-campeões mundiais. Depois fui para Londrina, morei mais 6 países depois disso aí, joguei em 15 equipes, trabalhei em algumas multinacionais. O nome vendedor bom de bola é justamente por isso. Eu tive uma trajetória dentro do esporte, né? Com inícios, com paradas e reinvenções, e também dentro das vendas, desde um vendedor ambulante, como também destaque nacional em multinacionais na área de vendas. Agora, Helisson, você fez uma transição muito ousada, né? Você foi de atleta internacional para um grande nome aí nas vendas e performance. Mas eu queria te perguntar o que te motivou a mudar completamente de área. O início, né? Meu primeiro contato antes de me tornar um atleta de futebol foi com vendas, né? Então eu me apaixonei. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de pessoas, sempre de me relacionar. Então, o futebol, para mim, era um sonho, mas eu vim me descobrindo durante minha trajetória que muito mais do que um sonho, que era me tornar um atleta de futebol, era realmente essa oportunidade de poder transformar vidas, de poder se conectar com pessoas. Então, eu sempre me dei muito bem nas vendas porque eu sempre tive essa paixão por pessoas. Então, quando você gosta realmente de pessoas, você está negociando, tentando vender algo para uma pessoa, você consegue com mais clareza ter essa conexão para poder não convencer, mas sim realmente dar uma solução que seja realmente importante para aquela pessoa. Então, eu sempre fui apaixonado, foram minhas 2 paixões, o futebol e as vendas. Então, por isso que durante essa minha trajetória iniciei como vendedor para me tornar atleta de futebol, comecei como atleta, tive uma pausa na minha carreira, onde eu comecei trabalhar com vendas, depois retornei aos 27 anos para o futebol e quando eu parei, voltei realmente para as vendas. Então, a vida inteira foi isso. Então, é algo realmente que, para mim, é mais do que apenas uma profissão. Realmente é apaixonante para mim trabalhar com vendas. Então, por isso que acabei tendo essa ousadia de me tornar um vendedor e hoje, praticamente, me tornei também um empreendedor. Eu vejo que você se encontrou nessa área mesmo de vendas, né? Sim, como eu te falei, quando você aprende a fazer alguma coisa, quando você se apaixona por algo, isso te dá prazer. Então, tem uma das frases que eu criei que é: a venda não é uma venda, é uma consequência. E isso não serve somente para as vendas, mas também para qualquer negócio, para os negócios também. Tudo é uma consequência. Então, se você quiser ser feliz, é uma consequência daquilo que você faz. Sim. Então, não adianta você apenas querer ser feliz. O que você tem feito para se tornar feliz, não é? Eu quero vender. O que é que eu tenho feito para mim concluir uma venda? Não apenas oferecer um serviço. Existem vários comportamentos,
vários pontos importantes que você precisa fazer para que se conclua aquilo no final. E a gente vive num mundo muito mediatista, Rebeca, onde as pessoas não querem construir nada, que é apenas o resultado final. E esquece a parte mais importante, que é a construção. Isso não importa como você inicia. Não importa se eu iniciei como vendedor ambulante e cheguei a ser destaque em 2 das maiores empresas do mundo. Sim. Existe uma construção. Não importa se eu iniciei como atleta em Feira de Santana, na Bahia, como goleiro, que eu fui até para a França como goleiro, mas depois me tornei um atleta internacional. Tudo houve uma construção. E o ser humano precisa, seja ele empreendedor, um empresário, um colaborador, entender partes do processo que é importante para alcançar aquilo que ele deseja. Agora, quais aprendizados do futebol você trouxe para esse universo das vendas? São várias competências, né? Dentre elas, a disciplina, a repetição, né? A repetição. O ser humano, ele não consegue repetir muitas vezes. Ele quer fazer, tentar 1, 2, 3 vezes e apenas ou deixa de manter aquele ritmo ou acaba fazendo de uma outra forma. Mas a disciplina que o esporte nos traz, né? Um atleta de futebol, ele passa a vida inteira chutando aquela bola para poder realmente atingir um resultado, para jogar bem, né? Nem para se dar bem. Então são fundamentos importantes dentro de um processo que você precisa aprender, que a disciplina vai realmente, e a repetição, te aprimorar. Então, se eu não gosto de ter uma disciplina e repetir, como eu irei aprimorar a minha performance? Então, o futebol, o esporte nos traz muito isso, porque diariamente a gente repete aquele mesmo movimento. Ah, Erison, o que tem a ver isso com o mundo de telecom ou com nossa vida? Também é para nossa vida. Com A gente certeza. precisa repetir e cada vez tentar fazer de uma forma diferente, tentar evoluir em relação a tempo, em relação a resultado. Então, o esporte nos traz muita disciplina, né? A questão da resiliência, que para você suportar sendo disciplinado até alcançar isso, você precisa ser constante e ser resiliente. Então, são pontos importantes, Rebeca, que as pessoas sabem realmente o significado disso aí, mas elas não conseguem realmente respeitar parte do processo que você vai iniciar, que vai ser difícil. Precisa ter uma disciplina, uma constância naquilo que você está fazendo, manter naquele mesmo ritmo e ser resiliente para até alcançar. Qualquer pessoa, Rebeca, que deseja alcançar um grande resultado, que é um provedor pequeno, que o sonho é ser grande, Sim. um profissional que está iniciando agora num cargo de aprendiz e deseja obter sucesso na vida, se ele respeitar parte desses processos, que é iniciar com excelência, ter metas, objetivos bem definidos, então ter uma disciplina, uma constância, só respeitar a trajetória, sendo resiliente, que vai alcançar. Eu poderia muito bem, né, estar me vitimizando aqui e falar para o Brasil, que hoje eu rodo o Brasil, grandes empresas, diversos segmentos, que eu fui mais uma pessoa frustrada e que nasci em Feira de Santana, na Bahia, que minha mãe era mãe solteira e não sabia ler nem escrever direito, que eu não tive condições, que eu não tive nada. Então, assim, eu tinha tudo para ter todos os argumentos possíveis para falar que eu não sou quem eu sou hoje. E pelo contrário, né? Eu morei em 7 países diferentes, joguei em 6. Hoje eu falo 3 idiomas: espanhol, inglês e romeno. Trabalhei em multinacionais. Então, o que é que eu estou tentando passar para as pessoas? Não é que eu sou melhor porque eu alcancei tudo isso. É porque eu respeitei processo, né? Com muita atitude, com muita vontade de vencer. Então, qualquer ser humano que realmente decidir realmente colocar em prática e respeitar processos, ele vai atingir. Alguns conseguem mais rápido, porque vai depender das ferramentas e também de toda a habilidade que ele tiver, mas qualquer ser humano, Rebeca, em qualquer posição, em qualquer empresa, ela consegue sim chegar onde ela quer, mas ela precisa realmente saber que existem alguns pontos que eu preciso ser disciplinado e respeitar os processos até atingir. É verdade, Erison, é uma coisa que você falou. Inclusive, eu já dei uma entrevista para o Uzicast, para um empresário que, enfim, né, a Uzicast é provedora da empresa dele, que ele falou que ele veio da favela do Rio de Janeiro, do complexo, que ele era filho único entre 6 irmãs, que a mãe era mãe solteira e que ele não aguentava mais ver gente usando esses discursos vitimistas para querer se promover. E eu vejo, Erison, que você fala com muito orgulho da sua história e você não usa essa parte do vitimismo, que você veio do interior da Bahia, que sua mãe era mãe solteira, que você começou vendendo pastel, vendendo comida, enfim,
para crescer. É só por você, pelo que você construiu, você está no cargo que você está hoje, não é isso? Exato. São questão de decisões, né? Eu poderia surfar na onda, né? Que as Exatamente. pessoas agarrar esses pontos, esses vitimismos, né? Para poder colocar como uma desculpa. Pelo menos, eu sempre tive um pensamento um pouco diferente. Eu vou construir, né? Uma das frases que eu tenho, Rebeca, que é assim, eu inicio todas as minhas palestras com ela. Toda história tem um valor. Toda história tem um valor. Sim. Independente de onde você esteja, quanto você esteja ganhando. E tudo que tiver valor vai ter uma grande história. Mas uma história só tem valor a partir do momento que você constrói essa história. Então, assim, hoje minha história tem um valor e não importa como iniciei, importa como eu estou, o que eu venho trazendo de resultados. Sim. Então, às vezes a pessoa, Rebeca, fica se vitimizando pelo momento, pela circunstância e deixa de perceber que só depende dela para ela atingir esses objetivos. Então, a vida inteira eu sempre tive que mostrar realmente minha competência. Mas para isso, Rebeca, eu tive que realmente entregar resultados. Então não adianta, não importa se você é branco, se você é preto, se você é negro, não importa a sua raça, não importa nada. O que vai importar são teus resultados. Porque nada supera os resultados. Então, hoje eu sou um negro, nordestino, sobrenome Silva Santos, que iniciou a trajetória como palestrante no sul do Brasil, sem ter um padrinho, sem ter nada por trás, mas eu construí com muita ética, com muito empenho, com muito resultado. Então, além de me tornar um palestrante, hoje eu sou idealizador de um dos principais eventos do sul do Brasil, que é um evento de capacitação empresarial, onde eu faço o convite a outros palestrantes, grandes nomes de diversos segmentos, para poder capacitar Londrina, que é uma grande cidade, e as cidades vizinhas. Então, assim, tudo é uma construção e tudo é possível. Vai muito da forma que você vai ter a percepção de cada situação. Eu gosto de falar que em cada dificuldade ou em cada oportunidade vai depender da percepção que você vai encontrar. Então, tem várias pessoas que têm uma oportunidade e quer perceber que é uma dificuldade. Ou tem uma dificuldade e quer encarar como dificuldade e apenas uma oportunidade para que ela possa realmente superar aquilo e obter um resultado. Então, sempre vai ser assim, tudo questão de percepção. E eu sempre percebi, independente do tamanho da dificuldade ou dependente do tamanho da oportunidade, que era apenas mais uma oportunidade de eu fazer a diferença. E se hoje estou aqui é justamente por isso, porque eu tenho transformado pequenas oportunidades em grandes conquistas. Erison, parabéns pela sua história. Eu fico muito feliz. Eu sei que a gente se conheceu agora, mas isso é motivo até de orgulho, sabe? E deve ser um lembrete para essas pessoas que pegam esses discursos vitimistas mesmo. Como você falou, nenhuma história tem que ser descartada. De onde você veio é muito importante, o que você fez, quem foram, enfim, suas descendências, parentes. Mas você pegar tudo isso e levar como motivação. Ah, eu vim de baixo, mas eu não vou morrer embaixo, eu não vou continuar embaixo. Vai tentando, a vida é uma escada, né? Às vezes você vai subindo, às vezes você cai um degrau, 2, 3, mas você tem que levantar e continuar escalando, não é isso? Perfeito. Eu estou aqui em Salvador, né? Eu atualmente moro em Londrina, que eu vou participar de um evento de telecomunicação, né? Sim. E às vezes a pessoa pergunta como que um ex-atleta de futebol está palestrando para telecomunicação, está envolvido com telecomunicação. E aí, então, eu vou trazer algo bem importante que vai servir principalmente para os pequenos provedores, né? E também para os grandes, que é a questão, como eu falei, da história que você vai construir. Como é que é essa história, Rebeca? Às vezes, muitos provedores, eles ficam com medo, né? Com medo, porque o mercado é cada vez um pouco mais restrito, porque vai vir uma grande operadora, vai vir um outro grande provedor e vai tomar o meu espaço. Só toma seu espaço se você não estiver construindo sua história da forma que realmente deveria. Você pode ser 3 pessoas, pode ser o menor que seja, se a história que você estiver construindo. Como é que constrói essa história, Erison? Todo cliente que você abrir, todo cliente que você realmente tiver, você construir um relacionamento, tiver um bom serviço, ninguém te tira esse cliente. Então, as pessoas, seja uma pessoa física ou uma empresa, um CNPJ, precisa entender o que realmente ela está fazendo, se ela está vendendo apenas um serviço ou se realmente ela está construindo uma história realmente de sucesso. Então, é daí que vai partir esse
esse valor para essa história. Então, seja o tamanho qual for, você não precisa se preocupar com o seu concorrente, você precisa se preocupar com aquilo que você está entregando, com a história que você está construindo. E essa história, toda vez, quando você tiver um pós-venda, quando você tiver um problema, resolver um problema, é essa construção disso aí que vai te dar solidez para que o teu negócio continue estável e continue crescendo. Agora, Erisson, você falou em um momento que você morou em 7 países e eu vi também que você fez parte de 15 equipes. Eu queria que você falasse quais foram os maiores desafios culturais ou pessoais que você enfrentou ao longo dessa jornada. Nossa, culturais foi praticamente assim uma loucura, né? Morei no México 3 anos, morei nos Estados Unidos, morei na Armênia, morei na Romênia, Bulgária, Vietnã e Malásia. Foram os 7 países que eu morei. Os 6 jogando, só os Estados Unidos que não foi jogando. Então, assim, a parte cultural, completamente diferente. Por isso que eu tenho bastante facilidade hoje para falar com autoridade sobre cultura organizacional, que você precisa se adaptar a cada realidade. Então, as empresas têm muita dificuldade de criar uma cultura, né? Um ambiente onde as pessoas que estão chegando possam realmente ser inclusas, né? Com facilidade. Uma empresa só tem uma boa organização cultural se tiver processos bem definidos. Então, eu preciso criar processo para que minha empresa tenha uma cultura, para que quando esse colaborador venha, não fique perdido e consiga estar num ambiente agradável. Então, no meu caso, eu tive que me adaptar, aprender a me adaptar a cada um desses países, respeitar as culturas, as regras. Se o ser humano não tem uma disciplina e não gosta de respeitar regras, como que ele vai conseguir ter e conviver num ambiente com harmonia? Ah, Eris, mas eu vivo de qualquer jeito. Gente, a gente não pode viver de qualquer jeito, a gente tem que viver leve, a gente tem que estar feliz. Então, para mim, foi uma experiência muito grande viver nesses lugares todos. É assim, um dos que eu mais gostei foi na Malásia, onde eu morei numa cidade chamada Kuala Terengganu, que é 400 quilômetros da capital da Malásia, onde 98% das pessoas eram muçulmanas. Então, as mulheres usavam burca. Tudo vestida e tudo. Então, para mim, de todos os lugares que eu morei, que eu conheci, para mim foi o lugar mais diferente, mas o melhor de se viver. Por mais que no início foi aquela tensão para eu aprender como que eram as regras e tudo, e tinham que respeitar, eu tive que me reinventar, me ressignificar para poder estar bem ali. Foi o lugar que eu mais amei em viver. Um país mais respeitoso. Então, mais uma vez, vou pegar esse link da cultura organizacional e dessa questão de se adaptar, para se adaptar agora trazer para o telecom. O provedor, ele precisa se ressignificar, dar um restart. Se ele iniciou há 10 anos atrás, 15 anos atrás, estiver parecido como ele era, está errado. Porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, o consumidor mudou, a exigência do consumidor mudou. Ele precisa estar melhor preparado, precisa ter um técnico melhor preparado. O técnico não pode ser tratado apenas como técnico, mas sim como consultor. Precisa saber se comunicar, precisa saber falar do serviço, não apenas ir lá e instalar uma internet. Ah, Erisson, mas eu iniciei sempre assim. Se você iniciou assim e você não se readaptar, não ressignificar sua forma de atuar e de pensar, você fica sem espaço no mercado, porque por isso que quando vem um concorrente com um pensamento diferente, ele não toma o teu cliente, não é porque tem um produto de melhor qualidade, é porque adotou, se adaptou à realidade do mercado e o consumidor vai acabar a perceber que o quê? Existe mais sinergia com essa pessoa que está vindo com mentalidades um pouco diferentes do que o seu, mas ele não troca no internet por internet. Sim. Realmente, Erisson, dá pra ver que você tem propriedade no que você fala. É incrível. Que a gente vê isso em pouquíssimas pessoas. Então, parabéns. Agora, na sua visão, o que diferencia um vendedor comum com um vendedor bom de bola? Um vendedor comum e um vendedor bom de bola. Você realmente... São pontos importantes, né? Eu sempre falo que um vendedor, se ele quiser se tornar de alta performance e fazer a diferença, primeiro, ele precisa realmente saber, conhecer, se apaixonar por aquilo que ele está fazendo. Porque quando você está apaixonado, Rebeca, por algo, você sabe os mínimos detalhes daquilo. Com certeza. Não importa se você quer ou não aquilo. Vamos falar um atendente do provedor. Erisson, é o que eu tenho. Não trate como apenas aquilo que você tem. Se apaixone por aquilo, por enquanto você esteja trabalhando, esteja apaixonado por aquilo. Porque você faz com carinho, com cuidado. Então, Rebeca, é tudo essa questão de você
se tornar de alta performance, primeiro eu preciso entender fazer aquilo com muita paixão, com muito amor, porque você consegue transmitir, e um vendedor, ele gera uma conexão com as pessoas. E quando você fala de algo para convencer ou para que aquelas pessoas comprem a tua ideia, você precisa mostrar inspiração naquilo. Se você está apaixonado por aquilo que você faz e você consegue transmitir, você já destrava diversas crenças limitantes daquela pessoa, porque você fala com propriedade. Você consegue falar para aquela pessoa de uma forma que tipo, você não está falando só para vender aquele produto ou serviço, é porque você realmente ama, você comprou aquilo. Então, para que uma pessoa compre algo de você, ela precisa perceber que você compraria aquilo que você faz. Então, ter uma boa comunicação, entender realmente de vários segmentos, não somente o dela. Por isso que você vai definir muito quando é apenas um bom vendedor e um vendedor acima daquilo. Eu vim para o segmento de telecom, se eu quero trabalhar com telecom, eu preciso entender alguma coisa de telecom. Eu preciso saber qual que é o movimento. Ederson, qual que é a tua área? É vendas. Eu preciso entender como é que é a forma que o provedor está atendendo e como ele deveria aprender para poder se adaptar e realmente criar uma sinergia com aquilo que eu estou falando. Então, eu preciso me apaixonar, eu preciso entender tecnicamente que um provedor, um vendedor que ele entende tecnicamente do produto, ele tem argumentos para justificar e mostrar para aquela pessoa confiança. Então, se você não sabe realmente do que se trata, você não consegue transmitir aquilo. Você vai começar a falar algumas coisas e vai deixar alguns detalhes. Então, eu preciso estudar bastante, né? E saber de pessoas também. Iris, mas o que é que tem a ver vendedor com pessoas? Eu preciso ter um autoconhecimento de mim para que eu possa também conhecer das outras pessoas. Porque quando você conhece muito bem de si e começa a conhecer das outras pessoas, você consegue entender no meio desse bate-papo qual que é a melhor oportunidade, qual que é a melhor forma de oferecer aquilo que você quer oferecer. Se eu entender do produto e não entender de pessoas, vai criar uma resistência, porque eu vou estar falando sempre uma linguagem, uma outra sintonia que aquela pessoa não está. Então, eu preciso ter um pouco de calma, preciso gostar de pessoas. Se eu não gostar de pessoas, eu não vou ter sucesso com vendas. Olha, se eu não gosto de pessoas, eu não gosto de conversar, estou trabalhando com vendas. Você está no lugar errado. Porque chega algum momento, comprar a internet, Rebeca, todo mundo compra, né? Mas quando você precisa vender um serviço, uma Premiere, um Google Play, algum outro tipo, se você não criar essa conexão, porque a internet se vende sozinha. A pessoa quer uma internet que atenda a sua casa. Tá, mas hoje o provedor de internet não pode apenas vender mais internet, tem que vender diversas soluções junto com a internet. Exatamente. Então, se você estiver me ouvindo, você já vende internet, está com dificuldade de vender o serviço, é porque você não está conseguindo criar essa conexão para entender realmente o que aquela pessoa precisa, que a gente fala de uma venda consultiva. Você consultar aquela pessoa, entender qual a necessidade e oferecer um serviço realmente que vai valer a pena para ela. Agora, Erison, como você enxerga a importância da conexão emocional nas vendas? Você acredita que o vendedor tem que ter isso? É inspiração. Sim, é de extrema importância. Entendeu? É muito mais fácil, Rebeca, você comprar algo de alguém que cria essa sintonia com você, mas não entende muito do produto, do que de um vendedor que entende perfeitamente do produto e não gera conexão com você. Porque você não sente a confiança necessária para poder pegar e fazer aquilo. Sim. Então, existe um laço, dependendo do que for, tudo que for uma venda complexa, é necessário você fazer isso. Eu quero ir aqui comprar uma acarajé. Não, você não vai precisar, você quer comer acarajé, você vai lá e compra. Mas para você trocar um serviço de internet, uma pessoa que está sendo atendida pelo teu plano, que não tem como pegar já no outro dia. Então, você precisa ter essa sinergia. Você precisa olhar olho no olho, você precisa ser verdadeiro, você precisa falar só de coisas que você domina. Porque toda vez que você foge de algo que você não domina, você vai gerar desconfiança, porque você não está falando com autoridade. Então, você ter uma boa comunicação vai gerar isso. Essa leitura de pessoas, ter esse autoconhecimento e entender de pessoas, vai te gerar isso. Por isso que depois de um tempo se torna fácil você vender. Tem pessoas que falam assim, um bom vendedor vende de tudo. Um bom vendedor deveria vender de tudo, mas será se ele está preparado para vender tudo? Por isso que você sempre acontece de ele é excelente vendedor em determinado produto ou serviço, quando troca não consegue realmente ter o mesmo resultado. Por quê? Porque ele não entendeu realmente os fundamentos necessários para que aquela pessoa que esteja na frente dele realmente compre a ideia dele.
Porque é possível, sim, você entender tanto de uma pessoa, você criar uma conexão tão grande que essa pessoa compre aquilo por mais confiança em você do que no próprio serviço ou produto. Agora eu acredito no que você falou também, que você tem que se apaixonar pelo que você vai vender, porque você vai ter que saber falar sobre aquilo nos mínimos detalhes. O que a pessoa te perguntar, você sabe responder. Eu acredito nisso também que você falou. Agora, você veio para Salvador, você é de Londrina, né? Roda aí o Brasil inteiro e veio para Salvador para participar de um evento, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse evento. O evento é o Inova Select, né, Bahia. A Select é uma empresa lá do Rio de Janeiro. Eu conheci no evento Expo ISP Recife, há mês atrás. Uhum. E então ele estava expondo lá. Amanhã ele vai estar com os clientes dele, são alguns provedores. O pessoal aqui da Uzi Telecom vai estar lá também, o André, o Fly. Então, em conversa com nosso grande amigo lá, o senhor. Ai, me fugiu o nome agora, o cara vai me matar. Ele me convidou e a gente vai fazer esse grande evento. Então amanhã eu vou estar passando para os provedores um pouco dessa forma, um pouco diferente de trabalhar com vendas, um pouco do atendimento, essa questão dos processos, que eu tenho notado que muitos provedores não têm bem definidos os processos dentro da empresa e isso impacta diretamente no resultado. Então, para mim, é um orgulho gigantesco sair lá de Londrina, representar minha Bahia e vir mais uma vez aqui poder contribuir um pouco com essa história, um pouco do meu conhecimento, para que os provedores daqui também possam realmente crescer e ter uma visão um pouco diferente. O cara vai me matar, esqueci o nome dele. Não, tudo bem, é muito nome, né, na cabeça da pessoa. Agora, gente, ó, a gente tá gravando esse episódio um dia antes do evento. O evento vai acontecer na quinta-feira, estamos gravando na quarta. Quando esse episódio sair, o evento já vai ter acontecido. Vocês estão vendo aí as expectativas do Herisson para o evento. Se vocês quiserem ver se as expectativas foram boas, a realidade foi conforme a expectativa, vai lá no Instagram dele depois pra dar uma olhada pra ver como foi o evento, tá? Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre o Instituto Herisson Santos. Como surgiu a ideia de levar palestras a crianças e jovens de escola pública? Perfeito, ótima pergunta. É o Fábio da Select, tá? O cara vai me falar, Fábio, desculpa aí, tá? Como começou, tá, Rebeca? Eu iniciei minha trajetória como atleta de futebol num projeto social em Feira de Santana, que é o Astro, né? Onde fomos representar o Brasil na Copa do Mundo da França. E em toda a minha vida, todas as dificuldades que eu passei, eu sempre quis ter alguém, né, que pudesse virar para mim e falar, Herisson, poxa, é possível, né? Herisson, acredita, é possível. E hoje, no mundo de hoje, a gente vê vários influencers, vários youtubers, e vende uma realidade ali para as crianças que realmente a gente sabe que não é realmente que as crianças precisam, né? E aí Deus tocou em meu coração que eu deveria deixar um legado muito grande. Então foi assim que eu iniciei, indo em escolas públicas, bairros carentes de Londrina, fazer palestras, mostrar para as crianças que era possível sim uma pessoa independente da cor, independente de preferência sexual, independente de classe social, sair assim do nada, desacreditado, né? Batalhar muito, lutar muito e ser alguém na vida. Então, eu percebi que a única forma dessas crianças realmente conseguir sair daquele momento que muitos não tinham nem o que comer em casa, passavam as mesmas necessidades que eu passava de não ter uma roupa, não ter nada, e acreditar que era possível, só se realmente tivesse alguém ali na frente falando que era possível. Então eu comecei assim, hoje ainda continuo fazendo assim, esse projeto. Então eu vou nas escolas, porque desperta, né? Eu consegui tirar a criança das drogas, consegui tirar a criança da criminalidade, com esse exemplo realmente que era possível. Então a gente sabe que você mostrar facilidade nas redes sociais, você ganha engajamento, ganha seguidores, mas eu preferi seguir realmente o processo e levar a verdade para as pessoas. Então talvez a verdade não chama muita atenção, né? Você falar para as pessoas que você vai ter que começar de baixo, batalhar bastante, suar, dar vontade de desistir diversas vezes, mas continuar batalhando ali e depois você consegue, porque é difícil pra caramba e nem todo mundo quer pagar o preço, nem todo mundo tá disposto a enfrentar dificuldades. Então, quando essas crianças escutavam essa história,
realmente mudava a vida dessas crianças. E hoje, depois de muito tempo que eu iniciei, para mim é muito emocionante em algumas empresas e encontrar jovens que eu palestrei há 8 anos atrás, 7 anos atrás, e falar assim, eu estou aqui hoje porque assisti aquela palestra aquele dia. Então, não só jovens, mas também adultos, mas principalmente os jovens, né? Então, assim, eu sou a prova viva que eu tinha tudo para não ser ninguém. E eu consegui reverter isso. Então, eu sinto aqui no meu coração que essa história pode fazer com que outras crianças, outros jovens realmente também possam dar essa virada de chave, que é possível. É difícil pra caramba a gente conseguir, dependendo da circunstância, entender que é possível você sair de uma situação adversa, mas é possível sim. Basta você querer. O mesmo esforço que você tem para poder sair, você consegue realmente alcançar se você realmente quiser. Agora, Erison, ó, deu pra ver que você fala com brilho nos olhos sobre o Instituto. Dá pra ver que realmente é uma segunda vocação que você deve ter, né? De levar esperança para a vida desses jovens, dessas crianças, adolescentes. Agora, Erison, eu queria te perguntar qual estratégia você usa para falar com elas, porque assim, a gente vê que as crianças de hoje, você falou, né, que dá palestras para jovens, crianças em escolas públicas, né, de escola pública. E geralmente quem estuda em escola pública é porque são crianças de classe C, D, E, enfim, crianças periféricas. E a gente vê que o mundo de hoje, Erison, para essas crianças, a maioria delas, elas pensam que para elas se darem bem na vida, para elas serem ricas, para elas terem dinheiro, para elas, enfim, comerem, elas precisam ser traficantes, precisam ser primeiro aviãozinho, depois vai subindo, aí vira o chefe da boca, não sei o quê, nanã. E quais são os métodos que você usa para falar com essas crianças que isso não vale a pena, que dinheiro fácil vai fácil, que se elas começarem hoje com 12 anos, aos 16 elas podem estarem mortas, né? Que hoje é a realidade do Brasil. Exato. Eu faço palestra lá no Sense também, que lá em Londrina, que é o Centro de Reclusão a Menores. Então tem jovens que já matou 3, 4, tudo. Nossa, E sim. mês passado agora eu tive novamente lá e eu perguntei para um dos jovens que estava lá, o menor que tinha, perguntei, qual que é teu sonho? Saiu mais rápido daqui para voltar a matar e traficar. Cara, tipo, você vê um jovem de 16 anos, 17 anos olhar na tua cara, Menino ainda. falar aquilo assim com propriedade mesmo, né? Então, o que é que eu faço? Primeiro, você tem que ser exemplo, né? Você tem que falar com o coração. Você tem que falar com o coração. Deus nos usa, Rebeca. E quando você faz algo realmente com muito amor, as pessoas conseguem perceber que você não está ali por status, por dinheiro, e sim por um propósito. Então, quando você consegue olhar e se colocar de igual para igual para essas crianças, porque quando eu estou ali no Sense ou na escola pública, eu não me coloco como Erison, jogador de futebol. Eu não me coloco como Erison que fala 3 idiomas ou que trabalhou em multinacionais, que tem pós-graduações. Eu me coloco de igual para igual com elas. Então, eu não deixo o ego, a vaidade me colocar ali como se eu estivesse utilizando aquilo ali como um trampolim para poder me promover. Uhum. Eu me coloco realmente como eu me importo com elas. Pelo contrário, eu mostro que existe realmente pessoas que ainda acreditam nelas, porque ali os familiares já esqueceram delas, os amigos já esqueceram, a sociedade já esqueceu. E quando elas percebem que grande parte delas gostariam, sonhavam ser jogador de futebol, que tem um ex-atleta de futebol internacional, se colocando ali, mostrando que tudo o que eles estão passando, o que eles passaram, eu também passei, mas eu consegui ir para um outro caminho, mostra qual foi o caminho, cria uma direção para eles. Começa a visualizar, porque até então, Rebeca, uma criança que mora de uma classe da periferia, uma família que não tem realmente condições, que a criança cresce ali não tendo a comida que ela deseja, o brinquedo que ela deseja, a casa que ela deseja, o transporte que ela deseja, ela vai automaticamente acumulando crenças limitantes, onde ela não consegue visualizar nenhuma outra mais opção, nem nos estudos, nem profissional. E a única facilidade que ela tem, a única coisa que está próxima dela ali, é o crime. Então, assim, a gente tem que parar a nossa sociedade e refletir o que é que nós estamos fazendo por essa mudança.
Porque o impacto não é somente na família e naquela pessoa, é em todo mundo. Então, o que é que nós estamos fazendo? A gente tem que se perguntar. Eu estava em Londrina, numa entrevista lá, num programa ao vivo, e teve uma situação lá que queimaram um ônibus onde 2 jovens foram assassinados pela polícia, né? E aí eu falei com ela, falei assim, o que é que nós estamos fazendo? Ela falou, nós como? Eu falei, nós, todo ser humano tem a obrigação de fazer algo em pró da sociedade. O que é que nós estamos fazendo? Então, todos vocês que estão nos ouvindo e todos vocês que irão nos ouvir aqui, se você não estiver fazendo nada em pró da sociedade para que diminua a criminalidade, todas essas coisas, vai acabar acontecendo o quê? O que está acontecendo, um mundo cada vez pior. Então, assim, se você saiu de casa, foi trabalhar, entregou o teu serviço, entregou tuas metas, teus objetivos, cumpriu com o papel da tua casa e você não fez nada por alguém de fora, tá errado. Esse não é o mundo que nós precisamos viver. Cada um precisa contribuir e o mínimo possível que cada um contribuir para que isso mude, vai haver uma mudança. Agora, se ninguém não fizer nada, não vai acontecer nada, vai cada vez piorar. Da última vez que eu tive aqui, umas 2 semanas atrás, me falaram que Salvador tá muito difícil. Que tá pior ou igual ao Rio de Janeiro. Muito pior, porque lá no Rio de Janeiro, Erisson, eu vejo assim, né? Como jornalista, a gente vê notícias, enfim, que o Rio de Janeiro é o pior estado em relação a roubos, a furtos, a roubo de corrente. A pessoa pega seu celular. Salvador é roubo, violência, o ladrão te bate. E se você tiver sorte, ele não te mata. Porque aqui tá assim. E aí por isso que é muito pertinente esse tema, né? O que a população tem feito? Vamos colocar isso na mão do governo, do prefeito, do deputado? Tá, tudo bem, é responsabilidade deles, né, política, né? Mas nós, como população, o que que cada baiano tem feito para que isso mude? O que que você tem feito? Qual está sendo a tua contribuição para que realmente exista um mundo melhor? Entregar o teu resultado, bater a tua meta, é para pagar os teus custos e viver a tua vida. Mas nós somos responsáveis, Rebeca, não somente pela nossa vida e pela nossa família, é pela sociedade, porque o impacto vai acabar impactando diretamente e negativamente na nossa vida. Do que adianta eu pegar e bater minha meta, ganhar dinheiro e não poder usufruir desse dinheiro com tranquilidade, eu e minha família? O que adianta eu pegar e produzir para os meus filhos e os meus filhos não poder sair na rua como antigamente? Então a gente precisa refletir e entender que cada um... Então essa é a minha missão, de poder deixar esse legado de quando eu não estiver mais aqui, as pessoas falam, ó, teve um louco que jogava futebol e que se importava realmente por uma sociedade melhor. Agora, o Instituto Herisson Santos é uma fundação sem fins lucrativos? Como é que funciona? Sim, sem fins lucrativos. Eu vou, faço as palestras, quando há possibilidade eu tento encaminhar para o mercado de trabalho também. Então, assim, eu e Deus apenas que a gente acaba fazendo isso aí. Não tem custo nenhum, não, até porque não, instituição pública, escolas, bairros carentes, não tem condições de nada, tá faltando. Então, essa é a minha contribuição, o meu dízimo, meu legado que eu venho deixando. Muito bom, fico muito feliz, porque são essas pequenas coisas que a gente faz para o mundo ser melhor, né? Para o nosso futuro, para os nossos filhos, nossos netos. E agora, Herisson, em tempos de redes sociais e distrações, esse imediatismo que você falou, como manter o foco e a mentalidade de crescimento no mundo de hoje? Primeiro, cada um tem que... Esse autoconhecimento é importante, tá, Rebeca? Porque para você realmente saber se você está produzindo realmente para... eu sempre falo para as pessoas terem metas e objetivos bem traçados ali, bem alinhados e seguir, para que você não perca o foco, não é? Então, as redes sociais, elas não tem mais para onde ir, mas são ferramentas que você vai utilizar para potencializar algo que você está fazendo, né? Um provedor de internet, ele precisa entregar um serviço com excelência, atender bem o cliente, fazer bem feito e depois utilizar as redes sociais para divulgar isso. E não esperar que as redes sociais façam esse tipo de coisa. Se você olhar, o meu ponto forte hoje não é as redes sociais. Eu praticamente não utilizo. Por quê? Porque eu entendi que o meu serviço é mais importante do que qualquer outra coisa. Então as pessoas estão investindo muito tempo
e colocando praticamente todo o sucesso do seu negócio através de uma rede social. Então, assim, a rede social não irá fazer por você aquilo que só depende de você. Então, se você quer ser influencer, tudo bem, mas entenda que você precisa ter uma trajetória, realmente ter algo para realmente divulgar na rede social. Então, as pessoas precisam se dar uma pensada, dar uma desacelerada nessa questão da rede social e entender que a rede social não vai resolver o problema dela. Para algumas coisas são fundamentais o Instagram, né? Uma loja online, algumas coisas. Então, eu preciso entender de mim, entender do negócio que eu estou fazendo para não transferir toda a responsabilidade dos resultados na rede social, porque a rede social não é para tudo. Rede social é, exemplo, provedor de internet. Eu já vi, os caras vão até me bater aqui da Uso Telecom se tiver. Eu já vi dancinhas, um monte de dancinhas Sim. na rede social de um provedor de internet. O que é que para você, eu vou te fazer uma pergunta agora. Qual que é o impacto? O quanto você acha que isso vai gerar resultado? Porque o que importa é resultado, vendas para o provedor de internet. Eu tô te perguntando. Vendas? Nenhum. Dancinha? Dancinha do pessoal. Não, Nada. né? O que gera resultado é o cliente chegar, ou o cliente ter um problema e ser resolvido urgentemente. Então, Polêmico, é polêmico. Então, eu vejo provedores contratando influencers, né? Para fazer dancinha, influência que não tem nada a ver do telecom, para poder divulgar, sendo que esse dinheiro, né, esse tempo, poderia estar sendo investido para solucionar problemas de clientes insatisfeitos. Entendi. Mas não, eu vou surfar na onda, vamos contratar influencer, vamos fazer... Então, são esse tipo de coisa que a gente precisa se posicionar, entender o que realmente a gente está fazendo. Que todo mundo está fazendo. Está dando resultado para todo mundo? Não. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo de estratégia, assim, ninguém vai pegar a receita do bolo e colocar para todo mundo fazer. As pessoas só divulgam o que não dá resultado. Então você precisa entender se você quer engajamento, curtida e seguidores ou se você quer resultado. Eu não perco meu tempo, não invisto meu tempo fazendo vídeos, fazendo situações para colocar no Instagram, para convencer as pessoas que eu sei fazer algo. Eu falo que é dos meus resultados. Olha, gente, eu sou um ex-atleta de futebol, 15 quilos. Eu divulgo o que eu já fiz. Não o que eu acho que eu vou fazer. E as pessoas estão perdendo um time com isso. Entendeu? Direto as pessoas me perguntam, Hérisson, por que você não fica fazendo vídeos e como todo mundo faz? Eu falo assim, porque eu não sou todo mundo. E se fosse... Você acha que dá resultado? Não dá resultado. Então, assim, tem influencers profissionais que tem 1 milhão, 5 milhões de seguidores. Para que você quer ter isso? Só para ter? Você consegue realmente extrair daquilo? Eu só consigo fazer no máximo 20 palestras no mês. Para que eu quero ter 2 milhões de seguidores, sendo que os seguidores não vão me dar palestras? Então eu não vou focar nisso, eu vou focar nas 20 palestras no mês. Então do que adianta você ter seguidores, você ter engajamento, sendo que você não consegue atingir aquilo ali? O que adianta eu estar preocupado com o aumento de seguidores e não estar preocupado com a satisfação do meu cliente? Então esse tipo de situação, se eu tiver uma quantidade de clientes, seja a mínima que for, e a satisfação do meu cliente realmente for prioridade, eu estiver atingindo, automaticamente eu vou ter mais clientes. Eu não preciso crescer no Instagram. Eu preciso crescer na satisfação do cliente. Esse é o verdadeiro marketing para o provedor de internet. Sim. Manter minha base e crescer. Qual que é o marketing? Quando der um problema, que vai dar um problema, que não tem como dar um problema, tem uma pessoa urgentemente para poder resolver o problema. Esse é o verdadeiro marketing. Porque aquela mulher que estiver ali na casa dela, fala assim, o meu provedor, quando da internet, eu tenho uma pessoa urgentemente... Isso é o marketing. E não é o Instagram. O Instagram é uma ferramenta, LinkedIn é uma ferramenta, TikTok são ferramentas, mas não pode ser mais importante do que o nosso trabalho, a nossa entrega. Realmente, o que você falou faz sentido. Faz muito sentido, Hérisson. Agora, pessoal, você que nos acompanha até aqui, deixa o like já na nossa entrevista. Deixa o like nesse vídeo, que tá excelente. Gente, essa entrevista tá riquíssima. Riquíssima. Eu posso até dizer que é um plus da sua palestra, né? De uma palestra só, porque o que você está ensinando aqui pra gente, né, Hérisson? E eu queria também pedir para vocês compartilharem o vídeo de hoje para o máximo de pessoas que vocês puderem, para
conhecer o Herisson, ou até para você que já conhece, para um outro admirador, para ver essa entrevista riquíssima que ele está dando aqui para o Uzicast, tá? Que é coisa exclusiva, né, Herisson? Não é para qualquer pessoa que você está entrevista, não, né? Não. São amigos. Tudo foi construído com o Fly, né? A gente ficou no Sim. mesmo hotel. Então, assim, é conexão. A gente precisa parar um pouco, desacelerar. O ser humano, tá? Não o provedor de internet. Porque os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que tem aqui com provedores de internet, também tem nos outros segmentos, no agro e tudo. Então, eu cheguei à conclusão, Rebeca, é que assim, ó, as pessoas têm tem algumas crenças que é assim, ó, se eu estou no meio de telecom, tudo que acontece de ruim, eu acredito que seja do meio telecom. É porque no telecom é assim, não, não é o telecom, são as pessoas. Então, quando você para se conectar realmente, quando você se importa com as pessoas, as coisas acontecem. Hoje eu estou aqui no podcast, estarei amanhã no evento, porque eu fui para um evento, não me coloquei como o palestrante, me coloquei como o vendedor, não deixei o ego ficar superior, né? Sim. E por isso que o Fly, você conhece o Fly é um cara inteligente pra caramba, mas você sabe que é um cara difícil pra caramba. Ele não encosta em qualquer pessoa, não. Então, assim, existiu uma amizade, uma conexão pra ele me convidar e falar assim, cara, eu quero que você esteja lá conosco. É importante você estar lá. Então, isso não tem preço, não tem valor, entendeu? Porque se for qualquer pessoa que quiser estar aqui, ele vai olhar, quem que é essa qualquer pessoa? Eu vou te pagar. Vai falar, não preciso de dinheiro. Não, você não vai estar aqui, porque eu não quero você falando para os meus clientes, para as minhas conexões. Então, isso é um valor, mas foi uma história construída no evento lá em Recife, que ele me convidou para cá, que Fábio da Celeste me convidou para o evento. Então, o que eu estou falando, o que eu vim falando até agora, realmente ainda continua dando resultado. Você tem que construir histórias. Tem que criar conexões. Você tem que falar com a verdade. Você não precisa criar narrativas que não existem para poder convencer nada a ninguém. Você só precisa ser você, ser verdadeiro e ser apaixonado por aquilo que você faz. Então não gera dúvidas. Então, assim, todas as oportunidades que eu tive na minha vida, seja como atleta, como vendedor, como palestrante, eu entrego tudo, eu entrego com amor. Por isso que você está falando, Herisson, você está falando, nós está entregando tudo. Mas essa é a nossa missão. Por isso que eu não fico procurando muito, porque assim, eu não sei fazer de qualquer jeito. Ou eu venho para falar tudo, falar toda a minha verdade, ou eu não faço. Por quê? Porque da mesma forma que eu estou falando com o objetivo de impactar, de realmente de entregar, automaticamente isso pode ser uma construção e gerar outros negócios para mim. E às vezes você fica segurando, esperando, qual momento que eu vou fazer bem feito e qual momento que eu não vou fazer bem feito. Eu criei o hábito de fazer bem feito. Sempre vai dar resultado? Não, porque eu não sou perfeito, eu irei errar, às vezes não vou atingir o objetivo, eu não vou conseguir atender as expectativas daquela pessoa, mas a falta de empenho, falta de vontade e comprometimento não vai faltar. Né? Eu tava lá em São Paulo, vinha para não vir, o que eu tava fazendo? Rebeca, olha, aconteceu isso, Rebeca. Eu me importava com você. Eu poderia muito bem, não, sabe o quê? Vou chegar atrasado e não, tá aqui, tá desse jeito. Eu fui posicionando vocês. Porque realmente é algo que para mim é importante, você é importante, o programa para mim é importante. E o ser humano precisa entender a importância de algumas coisas que sempre foram importantes e foram esquecidas. Com certeza, Herisson. Agora, a gente viu que sua história é sobre conexões humanas, superações e performance. Como você enxerga o papel da tecnologia e da internet nisso tudo? Gente, tudo que vier para acelerar, né, resultados e processos é muito bem-vindo. Então, o ser humano, principalmente as pessoas mais idosas, tem um pouquinho de dificuldade de se readaptar à tecnologia e tudo isso. Mas é de extrema importância. Tudo que veio para acelerar, a rede social, tudo isso é potencializar os resultados. Então, tem que saber realmente em que momento ser inserido. Né? Herisson, adianta eu querer trazer tecnologia, inovação para minha empresa, se as pessoas realmente não estão realmente bem trabalhadas? Não, porque elas não vão conseguir performar com aquela tecnologia. Por isso que você contrata um serviço e o serviço não tem resultado. Porque o serviço está muito bem feito. Mas se a pessoa não souber utilizar, não vai adiantar. Entendeu? Claro. É a mesma coisa. Um vendedor que vai lá, vende um serviço, a internet, um serviço, e a pessoa vai lá e cancela depois aquele serviço. É porque o serviço não presta?
um Google Play, um Premiere. Não, é porque o vendedor não explicou realmente para que serve aquele serviço. Então, ela não soube utilizar. Então, a tecnologia realmente veio para ficar e cada vez mais vai fazer a diferença quem souber ter um equilíbrio entre trabalhar com pessoas e utilizar a tecnologia, mas não transferir a tecnologia e redes sociais nas coisas que você mesmo tem que fazer, o ser humano. A Uzi Telecom, ela aposta muito em educação e inovação. Como você vê o impacto de empresas que investem em formação profissional e iniciativas sociais? Na frente de tudo, né? A empresa com propósito. A partir do momento que a Uzi Telecom, né, constrói um ambiente como esse para poder levar conhecimento, né, técnico, histórias para outras pessoas, já demonstra para a população que existe um propósito por trás, né? Que existe que deixou de ser apenas uma empresa de internet, né? Começou a se preocupar com a sociedade. E por mais que as pessoas às vezes não percebam, um movimento como esse aqui pode realmente mudar a vida de pessoas e de empresários, né? Sim. São várias dicas aqui que talvez ele não vai buscar o conhecimento que pode ser impactado e transformar vidas. A gente só vai saber lá na frente, porque algumas pessoas lá na frente vão vir reconhecer, outras não vão reconhecer, mas quando é feito algo para a sociedade, para o crescimento, a gente não está esperando ali um elogio ou algo desse tipo, mas a gente quer fazer, quer entregar, né? A gente quer entregar. Então, eu acho que empresas que têm esse propósito, que pensam na sociedade, que pensam nesses movimentos, que vai fazer com que pessoas ou outras empresas cresçam, realmente devem estar na frente de todas e o consumidor tem que ter um olhar diferente e dar uma atenção diferente para empresas como essa. Agora, Edson, já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Qual conselho você daria para uma pessoa que está começando agora, seja no esporte, nas vendas ou na vida? Tem dois insights, né? Dois insights que eu vou deixar que é muito bem claro que vai servir para qualquer pessoa. O ato de sonhar é a coragem de colocar em prática o desejo do coração. Então você precisa ter muita coragem de colocar em prática diariamente aquilo que seu coração fala para você. Seja um sonho, um grande objetivo. E para que isso aconteça, seja no âmbito pessoal ou profissional, para o sucesso não existe uma fórmula, existe um processo. Não procure fórmulas mágicas. Tente entender o processo, seguir e respeitar esse processo que você vai obter, sim, grandes resultados na sua vida. Agora, para quem já está na estrada, mas deu uma desanimada, uma estagnada, o que você diria para ela? Não desanime, não pense em desistir. Entenda que na vida a gente vai precisar, às vezes, dar uma parada, refletir, mas não desista. Não desista. Eu estava vindo aqui um insight que acabou... Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Então, assim, não deixe que essa circunstância que fez você estar desse jeito te impeça de você continuar tendo uma visão para frente, porque na vida você vai ter em alguns momentos ter que dar uma parada para depois seguir em frente. Então, assim, não entenda que a dificuldade que você está passando é um motivo para que você pare e deixe de continuar acreditando naquilo que você sempre acreditou. Você já pensou em desistir em algum momento? Faz parte de qualquer ser humano, né? Principalmente quando as coisas não estão saindo como deveria. Então, a primeira coisa é a gente poder desistir. Mas depois que você aprende que a dificuldade faz parte de um processo que vai realmente diferenciar quem deve alcançar grandes resultados ou não, você percebe que toda vez que você supera uma dificuldade, você ganha uma habilidade diferente, né? Então, toda vez que eu tiver uma dificuldade, que eu superar, um especialista, Rebeca, ele não se torna especialista com a quantidade de vendas ou com a quantidade de vitórias, e sim com a quantidade de derrotas ou de nãos que ele leva. Ele aprende de uma forma diferente. Então, você vai se tornando especialista, porque você vai aprimorando seus resultados. Então, essa dificuldade que você está passando, esse desânimo, pode ser realmente para que você entenda, resolva esse problema e siga em frente, porque o resultado desse problema vai ser
o seu diferencial lá na frente. Então você não pode desistir facilmente, não pode encarar que a dificuldade seja apenas um motivo para você desistir. Agora, falando de futuro, como você se vê daqui a 5 anos? Mais palestras, mais performance em vendas, você aí sendo mestre, porque agora você já domina, né? Eu quero trabalhar, quero estudar mais. Um dos meus sonhos é me tornar um dos melhores palestrantes do Brasil. Eu quero poder crescer muito, né? Eu acho que a única forma de eu continuar inspirando pessoas é se eu mostrar para ela que meu resultado daqui a 5 anos atrás está bem maior. Então, eu poderia estar falando que eu era um ex-vendedor, que eu era um ex-atleta, mas eu construí uma nova história como palestrante. Então, eu quero impactar o maior número de pessoas. E eu acho que muito mais do que ser apenas um grande palestrante, que eu quero me tornar um dos melhores, e é isso que me motiva. Eu quero daqui a 5 anos encontrar milhares de pessoas que teve a vida transformada e sabe que eu tive, assim, uma parte importante em relação a isso aí. Então, eu acho que para mim, daqui a 5 anos, eu quero me ver dessa forma. Milhares de crianças, de jovens, de empresários que falou, Herisson, poxa, a tua fala, a tua história, o teu exemplo realmente fez com que eu acreditasse e mudasse de vida. Então, eu acho que para mim vai ser algo muito gratificante. Bom, pessoal, estamos chegando ao final dessa entrevista que foi excelente. Foi mais de 1 hora, né, de bate-papo aqui com o Herisson. Muito obrigada. Quero te agradecer mais uma vez por você ter topado. Você é uma pessoa maravilhosa. Continue assim. Como eu falei pra ele antes de começar a entrevista, se você for uma pessoa chata, antipática, não seja vendedor. Não seja. Eu tenho isso na minha cabeça. Não seja vendedor. Agora dá pra ver que ele é super simpático, que ele sabe conversar, que ele é educado. E dá pra ver que ele é um excelente vendedor. Ele fala com brilho nos olhos, tanto na área de vendas. Ele falou do instituto também. Ele falou com brilho no olhar. Deu pra ver na entrevista aí. Mas enfim, Herisson, muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço, Rebeca. Agradeço ao Fly, à Uzi Telecom. Parabéns por tudo isso que vocês vão fazendo. Por favor, não parem, né? Por mais que esteja difícil a situação do país, eu sei que isso aqui é um movimento que pode transformar a vida de pessoas. Tenho certeza que os outros profissionais que estiveram aqui, os que estarão aqui, com certeza cada um vai agregar para o crescimento das pessoas. E como está todo mundo nas redes sociais, eu acho que é uma ferramenta, um caminho que pode levar e transformar a vida de pessoas e de empresários. Bom, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Tchau, tchau.